Bom dia, bom dia. Mais um domingo, feliz Páscoa para todos. Eu sei que hoje é um domingo muito especial. Não só questão de ganhar chocolate, não. Qual a importância do dia? Papai do céu ressuscitou para nos salvar. Bom, então eu sei que hoje é um feriadão, para todos nós, mas estou aqui com vocês e o tema de hoje eu vou falar sobre caligrafia. Uma questão interessante. Por quê? Porque às vezes a criança tem vários erros ortográficos, dificuldade de compreensão, leitura de texto. Por que será? Aí eu pergunto, essas dificuldades acontecem por falta de treino, exercícios específicos desses motores, treinos com atividades de grafia, ou porque a criança tem alguma questão que ainda não foi avaliada por um médico. Eu sei que é uma situação delicada, mas é importante os pais, principalmente de primeira viagem, enfim, é importante os responsáveis saberem identificarem quando acontece esses tipos de problemas de aprendizagem. Responsável, digo, tanto os professores, não é mesmo? Para identificar se a criança está com desempenho escolar de acordo com o esperado ou tem alguma discrepância nessa aprendizagem, então os pais, não é mesmo? Para também ter essa percepção, esse olhar diferenciado na rotina da criança. Então, é importante estarmos sempre de olhos bem vivos e abertos para essas nuances repetitivas, não é mesmo? Porque nosso dia a dia, a nossa rotina, às vezes acaba passando por despercebido, achando que é natural, que é passageiro, mas não. É na primeira infância que devemos ter um olhar mais cuidadoso para reeducar, realinhar, não é mesmo? A aprendizagem, o desenvolvimento da nossa criança. Então, o tema de hoje é sobre caligrafia. E aí eu conto com a participação de vocês. Se vocês quiserem entrar online comigo para tirar dúvidas, bater um papo, compartilhar sua experiência, não é mesmo? É só solicitar aqui que aí eu chamo a pessoa. Bom, mas eu vou colocar aqui, embora eu tenha posto lá no story, nosso tema de hoje, vou colocar aqui no destaque. Vamos falar sobre caligrafia? Por quê, né? Então, justamente falar sobre as dificuldades de aprendizagem em relação a erros ortográficos. Caligrafia, você acha que vai ficar claro para a pessoa que lê? Vamos falar sobre dificuldades. Vou botar então. Sobre dificuldades de expressão da escrita. Ou seja, eu vou botar 2 pontos aqui. Sobre dificuldades de expressão escrita. Vai botar 2 pontos. Caligrafia. E aí tem que fixar, né? Fixar comentário. É isso. Deixa eu apoiar. Será que deixa eu limpar aqui a câmera. Acho que agora ficou melhor, né? Então vamos para mais um capítulo. E um dia maravilhoso. Os pássaros cantando, o sol raiando, né? E aí, um dia maravilhoso. E sobre... Primeiro vou fazer a pergunta. Vocês sabem o que é caligrafia?
Vocês devem estar pensando, caligrafia tem a ver com grafia? Claro, mas cali, a origem dessa palavra vem da onde? Cali vem do grego kalos, que significa belo. Interessante, né? Belo. Então, grafia, claro, é o fato de escrever. Então, caligrafia seria uma caligrafia bonita. Então, por que às vezes a pessoa fala assim, que caligrafia bonita você tem, que caligrafia feia? Bom, se cali, o prefixo cali já significa belo, ou seja, o que isso quer dizer? Que a pessoa já tem uma escrita bonita, mas então seria redundante colocar um adjetivo para qualificar a palavra? Bonjour! Merci beaucoup! Voilà, pardon, je suis o meu irmãozinho veio aqui, meu boca de popô. Muito bom. Então, voltando aqui, nem posso dar atenção. Depois eu dou atenção para ele, né? Vocês estão aqui, né? Então, até deixa eu botar meu óculos aqui para ler, porque fica plus charmante. Caligrafia. Então, se a pessoa não tem uma caligrafia correta, o que a gente quer dizer? Será que ela tem desortografia? Eis a questão. O que será desortografia? Então, primeiro vamos começar a analisar os prefixos das palavras. Orto. O que significa orto? Significa uma maneira, como posso dizer, tudo aquilo que está alinhado, justo, correto. Então, ortografia vem do grego também de ortos. Então, é o que seria exatamente estar justo, ortografia. Escrever de forma alinhada. E caligrafia é escrever de uma maneira bonita. Interessante. É importante ter esse conhecimento da etimologia da palavra, esses prefixos, para melhor entender na prática como e onde estão ocorrendo as dificuldades de aprendizagem, não é mesmo? Então, e o dia, né? Desortografia. Esse dia tem muito a ver com a ideia de se você pensar na etimologia da palavra de dia, dualidade, como se fosse, se a escrita não tivesse uniforme, em linha reta, justa, correta, seria tudo ao contrário, ok? Então, na prática, como é que seria isso? Interessante que vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Então, quando fala assim, uma pessoa tem uma caligrafia ilegível, então, será por que a criança está com uma caligrafia ilegível? Né? Teve um vídeo que eu dei o exemplo sobre, que a gente fala muito, né? A gente faz sempre referência ao médico, que a gente não entende quando o médico escreve. E aí eu falei assim, mas uma pessoa tão inteligente, tão estudiosa, num cargo desse, e a gente não entende que está escrevendo? Então, é porque não tem a ver, está separado a inteligência, não tem a ver com a questão da escrita, ok? Então, aí pergunta, será que a pessoa não teve um treino específico durante a idade específica, um treino na escrita, né? Para justamente desenvolver algumas habilidades, as habilidades específicas, né, de expressão escrita. Então, quais seriam essas habilidades? Que tem a ver com a coordenação motora fina, que a gente começa a exigir na criança a partir, para ser mais justo,
né, de acordo com a idade da criança, pela psicomotricidade, seria mais justo a partir dos 4 anos. Ou seja, quando a criança entra no pré-1, né, na pré-escola. Então, pela psicomotricidade, o que tem que desenvolver na criança para ela começar a ter uma caligrafia legível, né? Treinar a questão da pressão da escrita, a pegada, porque a criança ela começa a pegar as coisas por reflexo, né? Aí lá no pré-1, na pré-escola, ela vai começar a ser daquela transição da pegada, lá quando entrar no maternal vai ter muito pegada palmar. Quando chegar no pré-1, na pré-escola, ela vai começar a fazer essa transição da pegada palmar, tá? Então, quando fala assim, pressão na escrita. Então, a criança, antes dos 4 anos, tem que estar muito maturada essa força da pegada palmar. Então, fazer muita atividade com um pincel chamado batedor, porque ali ela pega a firmeza, a pressão para bater. Então, isso é muito importante para fortalecer o músculo da criança, essa força muscular, ok? Então, até mesmo na parte da lateralidade da criança, porque para a escrita a criança tem que saber onde começa a escrever. Começa a escrever na esquerda, na direita. Como é que é isso? Quando eu utilizo se é em cima, se é embaixo, então é importante saber os lados, não é mesmo? E então precisa também questão para saber a orientação espacial. Isso tudo tem que ser muito bem estruturado, desenvolvido na primeira infância. Então, se faltou na criança uma educação nesse seu sistema psicomotor, o que vai acontecer? Ela vai ter uma caligrafia ilegível ou uma escrita que não seja coerente. E vamos dar conta disso só quando a criança chegar no ensino fundamental, porque é quando que ela vai começar a exigir dela um processo cognitivo que ela vai ter que fazer a transição da sua experiência motora, não é mesmo? Experiência motora do seu sistema psicomotor para o seu cognitivo. Por isso que eu sempre falo, primeiro tem que se estruturar a base de desenvolvimento da criança, não é mesmo? Estruturando essa base para preparar o seu cognitivo. Então, é aquela ideia que eu já falei do desenvolvimento. A criança nasce, ela matura a cabeça, aí vai descendo, né? E vai engatinhar, vai sentar, engatinhar, depois andar, e depois o processo desce e depois sobe. Nesse sobe, ela primeiro vai ter que desenvolver muito os seus membros superiores para depois chegar à cabeça, que é o processo abstrato cognitivo. É saber fazer essa transição, né? Já está processado como é que é o movimento, como é que são os movimentos das letras, dos números, a regra gramatical. Então, por isso também é questão da importância da leitura. Começa pela leitura visual, para depois da leitura escrita. Então, é todo acontecem uns pré-requisitos para acontecer lá na frente uma caligrafia. Interessante, né? E aí, essa questão, quando fala, o adulto não tem uma escrita legível, né? Faltou o quê? Então, às vezes, é importante saber se a criança tem essas dificuldades por questões internas dela ou por questões externas. De qual seria essa diferença? A interna, quando se descobre que a criança, né, através de exames específicos, de laudo médico, descobre que a criança tem algum distúrbio neurobiológico. Então, às vezes, esse distúrbio é hereditário, ok? Ou então, será que ela não teve um estímulo, né? E aí tem que saber. E quando não tem estímulo, tem a ver com os fatores ambientais, ok? Mas no todo, se você percebe, o responsável percebe que a criança está tendo dificuldade, tá? Por exemplo, na soletração, quando a pessoa fala, dita,
né? E a criança tem que escrever. E ela tem essa dificuldade de soletrar. Então, o que está acontecendo nela? Ela não tem uma precisão ortográfica. E aí, será que... E muitas vezes acontece que aquelas letras semelhantes, só que não. Por exemplo, que a letra B com a letra P, o P com a letra Q. Então, claro que no início da alfabetização, esses detalhes, as letras parecidas, ou eu posso dizer que... Porque a criança, eu dei um vídeo que eu falei sobre a questão da memória, né? O processo da memória. Então, primeiro ela aprende a escrever por semelhanças. Depois, ela tem que ter uma memória das diferenças. Então, para a criança tirar, né? Porque a criança aprende por imitação. Aí tá lá o tempo todo imitando. E aí, quando chega a questão do reflexo, né? Diante do espelho, percebe que às vezes a criança, até mesmo adulto, tem essa dificuldade? Por que o adulto tem essa dificuldade? Aí tem que ver lá a base estrutural dela, quando criança, tá? Vamos imitar. Aí o professor tá na sua frente, tá? À sua frente. E aí você, vez de a pessoa levanta a mão esquerda, aí você vai levantar a própria mão esquerda. Só que não, porque é o espelho. Então, quando fala assim, tá na academia, né? E o professor tá olhando para os seus alunos, até na escola, enfim, em qualquer ambiente. E veja, vamos levantar a mão direita, mas todo mundo veja levantar a mão direita, levanta a mão esquerda porque tá diferente do professor, acha que tá igual. Então é uma coisa louca, é um processo cognitivo total. E aí quando tem que entender o comando, então o que prevalece é o comando oral, não o movimento, porque vai depender do local onde a criança está. Então percebe essa complexidade, a importância de desenvolver o sistema psicomotor, a questão da coordenação motora fina, a lateralidade, a orientação espacial. Então, anota as observações, hein? E aí, assim, tá faltando na criança. Você percebe que a criança tá tendo tá tendo dificuldade em soletrar, porque ela não tem essa precisão ortográfica. Aí pergunto, não tem desortografia? Eis a questão, não é mesmo? Porque será que ele comete a quantidade de erros ortográficos de acordo com o esperado? Qual é essa porcentagem? Como é que eu vou saber se a minha criança, meu aprendiz, está fora do padrão, né? Porque se é um progresso de aprendizagem, deduz-se que ele vai ter um período de transição de erros e acertos, até essa porcentagem de erros reduzirem e estar lá adquirido 100%. E como é que eu vou saber se meu aprendiz ele progrediu ou se ele está num caminho, no mesmo ritmo que seus colegas, no mesmo ritmo de uma criança da sua idade? Então, é exatamente nesse ponto que muitas vezes os pais, muitas vezes não, total, né? Os pais têm essa preocupação e dificuldade de compreender de fato, principalmente os que não são da área de educação. Então, é importante, primeiro, identificar, né, se está tendo uns erros constantes, né, nessa precisão ortográfica, e depois saber a frequência, né? Se está aquém ou além, né, do mesmo grupo de faixa etária, né, do que seria esperado para a idade. Até que ponto esse ritmo de progressão? Então, são onde os profissionais da área de educação vão ajudar, porque eles são especialistas nisso. Então, também tem questão, quando a criança tem algum um desempenho acadêmico, como posso dizer? Vai refletir no desempenho acadêmico, ok. Mas até que ponto, não é mesmo? Então, tem a questão das dificuldades de pontuação também na compreensão da gramática. Então, para chegar na compreensão da gramática,
começa lá na soletração. Então, o quanto antes for diagnosticada a dificuldade em si, a expressão escrita, melhor para fazer a reeducação, esse alinhamento. Porque, primeiro, você tem que saber se esses erros constantes, esses problemas, são internos ou externos da criança. Se for interno, então sempre tem que buscar um profissional da saúde. E aí vai dizer, através de um relato dos pais sobre, né, uma breve anamnésia do processo de desenvolvimento da sua criança, e vai solicitar alguns exames específicos ou não. Ou então fala, não precisa, entendeu? Vai procurar uma fono, enfim. Então, o importante primeiro é identificar se os erros estão persistentes, ok? Os erros. E depois, o segundo passo, é saber se esses erros são oriundos de fatores internos ou externos da criança. Então, o professor, ainda mais nessa lei de inclusão social, de dificuldades das crianças, né? E aí fica assim, o professor, ele não é especialista em inclusão. E aí, como é que eu vou ajudar o meu aprendiz? Então, é justamente nessa troca de informações, parceria com a família, que vai ajudar na progressão de aprendizagem da criança, ok? Então, é importante saber como desenvolver esse sistema psicomotor através de exercícios motores e gráficos, né? A grafia, atividade de grafia. Então, qual seria essa diferença, né? Então, os exercícios motores é justamente de saber desenvolver o corpo. Então, quais são os membros que chegam até a escrita, pré-escrita? Então, a gente tem que desenvolver os ombros, né? Depois tem a questão do braço, né? Daqui, do antebraço, do punho e os dedos. Então, primeiro começa do amplo até chegar ao fino, né? E da grafia, então, fazer atividades tanto verticais quanto horizontais, com materiais, recursos diferentes, tanto batedor para fortalecer, né? Assim, no dia a dia a gente não percebe tanto músculo que temos. Bom dia! Ensinar aqui para você. E aí, mas detalhe, sempre quando a gente machuca algum pedacinho do nosso corpo e parece que ali fica, né, mais sensível e parece que tudo bate naquele ponto. Então, quando a pessoa tem um problema no ombro, dormiu de mau jeito, tudo vai sentir dificuldade. Então, é onde ele vai começar a perceber pequenos músculos que temos. Interessante, né? Mas importante é desenvolver bastante os membros, né, em movimento. Jogar bola, até mesmo, não necessariamente educação física, mas em casa, pegar a bola e ficar lançando para o alto, né? Então, maturar, né, fazer as atividades motores amplos, né? E depois passo para o cotovelo, aí para o punho. Então, ter essa consciência do desenvolvimento dos membros, né? Atividades motoras para fortalecer a musculatura e, quando chegar na parte da mão, com os menorzinhos, usar muito a questão do batedor, fazer pinturas. E é interessante para fortalecer. Então, se quiser... boa Páscoa, hein? Um dia lindo, um sol raiando. Já dei um bom dia aqui para todos. E um bom dia para você. Feliz Páscoa também. Obrigada pela sua presença. E aí essa importância da grafia é fazer aqueles movimentos, né? A gente pode também introduzir a questão do uso da tesoura, não é mesmo? Porque aí vai... exercícios motores pode usar muita corda, né? Para andar em cima da linha. Aí a linha está reta, em curvas. Então, esses movimentos
primeiro do corpo, para a criança ter noção, né, da sua movimento corporal amplo, para depois chegar ao fino. E no fino, vamos recortar, vamos pintar em cima da linha. Então, toda assim, primeiro começa do amplo para chegar ao fino, correto? E justamente na questão da grafia, usar muito, colorir vários desenhos, isso é importante. Quando a gente observa a criança que vai colorir de qualquer maneira, em vários traçados, não tem uma continuidade, só de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, ou faz de qualquer maneira assim, ou sai da margem. É importante começar a colorir dentro da margem, dentro do espaço delimitado, então a organização espacial. Então, aos poucos, né, é importante ter o treino de acordo à exigência, de acordo com a idade da criança. Então, toda uma evolução, um progresso. E é justamente quando saber que meu aprendiz já está adquirido aquela habilidade específica para chegar na pré-escrita, tá com uma caligrafia legível, né? Porque tem essa questão. A criança, de repente, nem tem tantos erros ortográficos, mas não é legível. Por quê? Não tem, será que ele é uma criança organizada? Tem um estudo, e já vi que tem livros que fala sobre a escrita, né? De acordo com a escrita, te direi quem és. Então, tem vários tipos de letras, e aí vai identificar a característica, porque também tem a ver essa questão da psicomotricidade. Como foi desenvolvido o sistema psicomotor dessa pessoa? É uma pessoa organizada? Então, como é que é essa caligrafia? Ok? E aí nisso, interessante informar que, quando eu dei o exemplo lá do médico, porque a inteligência, ela é preservada, ela não tem a ver com essa questão da caligrafia, ok? Tá? Então, e aí tem também agora, quando é uma situação, uns erros constantes de acordo com algum distúrbio neurobiológico, questões hereditárias, o que seja, mas como podemos ajudar essas crianças? Então, é importante o responsável ter essa noção, né, do sistema psicomotor, o que eu posso ajudar o meu aprendiz para, mesmo ele tendo dificuldade interna ou externa, independente da situação, mas como eu tenho que ter o conhecimento dos pré-requisitos, né, para garantir um desenvolvimento global e adequado à sua idade. Também não é bom a criança estar muito além. Tem pais que falam, meu filho é superdotado, mas o importante é manter o equilíbrio, porque às vezes ela tem um cognitivo avançado, mas como é que é o seu social, né? A sua relação corporal. Então, às vezes a gente vê muito essa questão, principalmente social e corporal, né? A criança não consegue dar conta, né, do seu eu dentro de um espaço e junto com outras crianças. Então, isso tudo interfere em quê? Sempre no emocional. Então, a primeira coisa é o responsável estar atento ao emocional. Claro que tem dias que estamos mais dispostos, outros mais ou menos, mas o importante é perceber sempre o emocional. Então, o emocional vem em primeiro lugar. E, às vezes, a criança tem algum um problema que não sabe, vamos supor, comete vários erros, mas não tá nem aí. A pessoa, a autoestima dela é ótimo. Então, vai ter algum problema de desempenho escolar? Vai interferir? Vai. Mas até que ponto é suportável? Não interfere no seu desempenho acadêmico? Então, toda uma balança, né? Você tem que... acaba que uma habilidade compensa a outra. Então, é importante, em primeira mão, a criança estar bem consigo, ou seja, ter um bom autoestima, ok? Tem a ver sempre o equilíbrio emocional. Se tiver alguma questão que a criança, não quer ir para a escola, não quero fazer isso, então tem que já levantar a anteninha e entender por quê, ok? Então,
a inteligência da criança, da pessoa, é preservada. O problema não tem clareza na escrita, né? Às vezes eu pego a redação das crianças do ensino fundamental, fico assim, meu Deus, é muito louco, né? E às vezes a criança, ela escreve de forma espelhada com uma facilidade que acaba fazendo o mais difícil. Eu fiz isso interessante, né? O mais difícil consegue fazer, no nosso ponto de vista, né? Que já nos desenvolvemos. Mas para a criança que está em desenvolvimento, aquilo para ela é tira de letra. Mas até ela entender que não é desta forma, que a letra está espelhada, por que será, né? Então tem aquela questão da organização espacial e a lateralidade, que tem a ver com o sistema psicomotor da criança. E a questão do responsável, além de identificar, né, a frequência desses erros, é importante. Claro que isso varia muito de nível de educação da família, mas quando eu falo responsável, então vamos, né, especificar. Somente os da área de educação têm que entender quais são as técnicas de leitura e de escrita, né, para identificar justamente na criança onde estão esses erros. Então, será que esses constantes erros ortográficos, a criança está com dificuldade, ela não tem precisão na ortografia? Ou será que ela não tem precisão na gramática ou na pontuação? Será que ela não tem essa clareza, organização? Então é importante pontuar onde a criança está tendo a dificuldade. Se é na sua organização, tá? Na organização do texto, ou se é na questão da pontuação, que é fundamental para a interpretação, não é mesmo? Ou se está na questão mesmo, na ortografia, na gramática. Então, são detalhes que o profissional da área de educação, o responsável da área de educação, tem que entender para ajudar o seu aprendiz. E aí pergunta, e os pais? E os outros responsáveis? Então, aí vai depender do nível de conhecimento que tem, ok? Importante, a criança, ela tem um aparato. Então, de vários responsáveis, sejam eles pais, tios, especialistas ou professores, importante na vida da criança sempre ter um responsável que possa ter essas informações que possam ajudá-la. Bom, se eu não sei, então vou pedir ajuda. Então, como vou pedir essa ajuda? E aí existem várias maneiras que tem que se recorrer, né? Importante o aluno, o aprendiz estar bem aparado, ok? Por isso que eu falo a importância da educação, né? Quando falar a questão da educação pública, ainda mais com essas dificuldades que estão tendo, questão da pandemia, ensino à distância. Mas a internet está aí, não é? Então, e aí será que as informações são legítimas ou são fakes? Mas assim, aos poucos, de acordo com a habilidade de pesquisa, você vai aprimorando, se a fonte é segura, se não é, mas buscar, é ter o interesse, né? Não tem aquele ditado, quem procura acha? Eu concordo com esse ditado, quem procura acha. Então, o importante é assegurar um bom desenvolvimento da sua criança, ok? E aí, quando falo a questão do hábito de leitura, por que é importante ter o hábito de leitura? Mas né, a minha criança não tem problema de leitura. Bom, mas tem aquela criança que não tem tanto acesso à leitura. E aí, por que a importância, né, da leitura, dessa habilidade de ler? Independente, pode não necessariamente ler um livro, mas perceber, ter uma percepção visual, porque é uma das áreas importantes para desenvolver a memória, fixar a maneira de escrever. Então, uma mesma palavra ela pode ser escrita diversas caligrafias, diversas fontes.
Então, observar por onde anda, caminha. Minha mãe fazia muito isso comigo. Minha mãe nunca dirigiu, então a gente andava de ônibus para todo lado. E aí eu falei assim, ó, para você se localizar onde você está, é importante você observar os lugares. Então, começa a identificar os pontos comerciais, o que está escrito, o que você vê. Então, você tem que buscar referências dos lugares que você passa. Agora, em quase não vê nome de rua, mas tinha muito disso. Quando passava de ônibus e aí virava uma rua ou outra, eu ficava ali preocupada em tentar ler o nome das ruas para eu me localizar. Mas tanto com os imóveis, as lojas, então fazer uma leitura visual. Tentar, outra brincadeira que a gente fazia muito, porque a escola era muito longe da nossa casa, a gente fazia um caminho muito longe, era quase uma hora e pouquinho de viagem para ir e para voltar para a escola. Então, e aí nosso passatempo, a gente pegava o nome de uma loja e dentro desse nome da loja a gente tinha que descobrir palavras que haviam dentro daquela palavra. Então, assim, era um treino, era o nosso passatempo. Então, isso facilita a questão da leitura, não é mesmo? Então, você lê por onde você passeia, por onde você anda, o que está escrito ali? Aí, então, a criança ela começa a fazer a leitura da imagem. Então, tem os logos das lojas. E aí, a partir do logo, começa a fazer a leitura, perceber as letras escritas de forma diferente. Então, uma palavra escrita de maneira diferente, isso facilita. O início de uma leitura, né? Então, não necessariamente começar por um livro, um texto, mas começa por palavras, depois vai com frases pequenas, até ampliando. Então, todo é um progresso, não é mesmo? E aí isso vai o quê? Desenvolver a memorização das palavras e, consequentemente, vai facilitar a escrita ortográfica, né? Somente perceber, quando começa a passar para frases, perceber as regras gramaticais, né? Que tem sempre um verbo, qual é a ação daquela frase. Então, perceber que tem o sujeito, verbo e complemento. Então, é uma progressão. E acontece, às vezes, a criança não entender o que é um verbo, que é o primeiro elemento que a gente tem que identificar ali, né? Porque atrás do verbo, né, a gente pergunta quem é, para que é. Então, as ações, né? Começar a fazer aquele mind map de interpretação de leitura, né? Identificar o tema, o sujeito principal ali, a quem se destina, e fazer aquela árvore, né, de informações, estruturas narrativas, perceber o tempo, enfim, é toda uma série de fatores que influenciam na leitura. Então, a leitura é uma maneira de começar a ampliar esse conhecimento ortográfico através da memorização. Então, por isso, essa questão. Agora, podemos dizer que a desortografia é um prejuízo que a criança tem em consequência de sua dificuldade de leitura. Então, a criança que não tem esse hábito de perceber as palavras ao seu redor, né, na rua, o que está escrito, quais são as letras, isso vai dificultar ou retardar a sua velocidade, a sua frequência de leitura. Então, claro que a criança que tem essa dificuldade, questões internas, vamos supor, uma criança que é disléxica, ela vai ter prejuízo na leitura, não é mesmo? E, consequentemente, quem tem prejuízo na leitura tem prejuízo na escrita, porque a leitura é um pré-requisito para a escrita, não é mesmo? E aí, por quê? O que vai faltar na criança? A fluência, né? O ritmo daquela leitura. Se a leitura está lenta, está fragmentada, porque a criança disléxica ela tem uma leitura fragmentada. Então, nessa fragmentação, até ela chegar à compreensão daquela frase, ela já perdeu todo o sentido, o contexto. Então, assim, por isso que é importante escrever textos com frases curtas, tá? Aquelas frases subordinadas. Então, assim, tem que ir aos poucos, tá? Para facilitar a vida, principalmente das crianças que são disléxicas. Se quiser fazer uma pergunta, pode falar, hein, Daniela? E
A questão, né, dessa fluência, que é um pré-requisito da expressão da escrita. Então, fazer é um exercício muito bom para fazer, pedir para a criança fazer, ler, né, os cartazes, fontes diferentes, porque a criança que tem a dificuldade, ela pode ter problemas em outras áreas também. E quais são essas áreas? A questão da falta de atenção, né? Tem a questão da dificuldade de percepção visual, tem a questão da coordenação motora e o processamento da linguagem. Então, se uma criança ela foi diagnosticada, tem alguma dificuldade, o profissional da educação tem que saber, poxa, esse meu aprendiz está tendo muito erro ortográfico, mas esse erro dele, ele é devido ao quê? A falta de atenção, processamento da linguagem, ou a sua coordenação motora não está adequada, ou a sua percepção. Então, percebe que é importante fazer atividade diversificada nessas 4 áreas, né? Como fala, coordenação motora, né? Usando várias ferramentas de uso, saber ter a atenção da criança. Como é que ter atenção? Fiz vídeos falando sobre isso, né? Atenção é aquele momento momentâneo. Então, às vezes você levanta um conteúdo, mas a criança diz que já tem conhecimento. Como chamar a atenção para ela ter a concentração de fato? Sempre, quando você perceber uma criança que não está tendo atenção, chama ela para ser, por exemplo, seu ajudante, né? Dá para ela um papel importante, para ela se sentir importante, né? Levantar a autoestima dela, para ter um porquê daquilo. Porque geralmente as crianças, isso aí eu já sei, mas mostrar que ela é importante para o grupo dela. Então, vamos ajudar, vamos separar em grupos e você vai ser meu ajudante do dia e você vai ajudar os seus colegas nisso. Então, a maneira também de ajudar, mudar esse papel, isso faz com que a criança tenha uma outra visão, né? Aí nisso pode fazer o quê? Ajudá-la na expressão verbal. Porque às vezes a criança que tem a dificuldade, tem uma inteligência preservada, mas dificuldade nesse processo da ortografia, mas tem a facilidade de falar. Então, e aí isso vai mostrar que ela é importante, né, nessa via, nesse momento. E aí nesse processo de alfabetização é importante, né? Claro que a gente vê que as crianças trocam muitas letras por representações dos sons, mas onde eu falei, até que ponto isso está dentro do esperado ou está aquém, não é mesmo? E aí claro, tem a questão da experiência, né, do responsável da área de educação, e aí aquele professor que é novo, né, primeiro ano dele, né, tem uma ótima formação acadêmica, mas não tem experiência na prática. E como é que vamos resolver isso? Aí, claro que tem que buscar outros meios, né? Então, nem que seja para buscar ajuda à coordenação, mas é importante ter documentos gráficos que ajudam nessa análise de dados. Então, é uma habilidade que é muito importante, valorizada na questão da matemática, né? Habilidade de pensamento, como analisar os dados. E a gente percebe essa dificuldade, no geral, das pessoas de analisar gráficos, ok? Mas é uma maneira de ajudar, né? Vamos supor, às vezes tem um cálculo, eu vou logo por regra de 3, é uma coisa que eu lembro bastante. Regra de 3, vamos embora. E aí é importante. Então, assim, para desenvolver a questão da memória, a questão da percepção visual. Então, sempre associar o grafema com o fonema para ajudar a criança a desenvolver as suas habilidades de comunicação. Então, a questão do ditado, né? A criança, ela não vai escrever o que a pessoa está falando, né? Mas o que ela está escutando.
Interessante isso, né? Por quê? Por isso que também é importante, quando a criança entra na fase da alfabetização, quando entra nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, ter constantemente, anualmente, assim dizendo, né, fazer audiometria para saber se ela está ouvindo de forma adequada, que ela tenha a percepção de todos os fonemas da sua língua materna. Por quê? Para não dar interferência na ortografia. Escrever, mas saber, né? Então, todo um pré-requisito. Se a criança está lá no primeiro ano do ensino fundamental, ela deve saber a sequência das letras alfabéticas, né? Já tem que ter uma memória visual de cada letra, de acordo com o seu fonema. Então, até ela chegar nessa parte do ditado, de escrever de forma correta aquilo que ela ouve. Então, um exercício bom, pode pegar parlendas ou musiquinhas, pega para uma música. Uma vez uma pessoa vai perguntar, meu filho está com dificuldade de aprender a escrever. Eu falei assim, pergunta para ela qual é a música que ela mais gosta. E aí, porque sempre é interessante começar um exercício a partir dos gostos da criança. Então, nessa questão do ditado. Então, não sei escrever, sabe? Então, vamos lá. Qual é a música que você mais gosta? Aí, vamos supor, uma música que todo mundo canta, sabe cantar. O Parabéns para Você. Mas, para escrever, a criança que está nesse processo inicial de alfabetização, ela não vai saber. Ela diz, não sei escrever. E tem aquela questão de percepção auditiva. Parabéns, a segmentação silábica da palavra. Quantos sons você escuta? Aí você vai. Parabéns, conta. Ok, 3. Aí o som do pá. Então, percebe que a criança ela tem que saber quantos sons ela escuta em cada palavra e tentar depois transcrever uma música que ela já conheça. Então, isso já fica mais fácil, porque ela mentalmente vai estar cantando e ela vai tentando transcrever aquilo a partir de um conhecimento que já tem. Então, qual é o conhecimento que ela já tem? A música, que ela gosta muito, né? Então, ela está ali incentivada, interessada em começar a escrever. E aí, assim, ela já conhece o alfabeto, ok? Já tem uma memória das letras, ok? E aí já tem a percepção silábica das palavras e vai começar a associar. Então, e aí ali vai, por exemplo, geralmente a gente começa a pedir para a criança escrever a partir do seu próprio nome, o nome dos integrantes da família, dos amigos, tudo, né? Começa a partir do conhecimento que ela tem. Então, primeiro pela sua identidade. E vai percebendo, até essa semana eu falei um pouco da questão da escrita, né? Mas, assim, é um progresso que é importante. Quando a criança chega no momento, por exemplo, no meio do ano, final, começa a exigir a escrever pequenos textos, quais são os textos que ela vai escrever? Tem aquele exercício gráfico, né? De copiar. Mas copiar por copiar é interessante? Até que ponto? Né? Então, aquelas crianças podem dizer, não gosto de ficar copiando. Qual é a lógica de ficar copiando? A criança não tem esse entendimento. Então, onde eu falo a importância, sempre mostrar para a criança o objetivo, a importância daquele objetivo a ser alcançado. O que vai ajudá-la no futuro. E aí, assim, sempre partir do conhecimento que ela tem, para incentivá-la, encorajá-la, ok? Então, essa questão da sonoridade, perceber os sons das letras pelo fonema, depois começar a fazer a junção das palavras, porque a criança que tem uma desortografia, ela pode ter essas trocas de fonemas, ela pode ter essa junção de palavras, então ela não percebe essa organização gráfica, né? Organização espacial, mais uma vez essa questão da psicomotricidade, ter esse olhar desse sistema psicomotor, né? Saber a distribuição regular entre as letras de uma palavra e qual o espaço que eu separo de uma palavra para outra, né? Então, isso tem a ver com a questão da organização espacial, ok? Então,
E qual assim, para ter, né, de forma geral, o responsável ele tem que perceber essa intensidade dessas trocas ortográficas. Então, muitas vezes a gente percebe o quê? Que é natural, os fonemas surdos e sonoros, que é o T com D, V com F, a letra V com a letra F. Então, mostrar na prática qual é essa diferença. Tá? Então, ficar sempre atento ao emocional da criança, porque às vezes, assim, é interessante quando o responsável observar essa frequência de erros, não colocar a criança em evidência, né, na situação negativa. Sempre mostrar, saber como, é toda aquela maneira como, né? Como dar uma informação, como. Então, a maneira é mais importante do que a forma, né? Porque você pode falar com a criança, mostrar esse erro dela, mas não pontuando, né? Mas mostrando sem identificar, sem colocá-la em evidência. Por quê? A pessoa vai perceber, então chama num outro momento, isolado, para falar, estou aqui para te ajudar, enfim. Como é que podemos trabalhar nisso para você alcançar os objetivos de forma individual. Mas no coletivo, mostrar sem colocar a criança em evidência para não interferir essa questão do emocional, ok? Porque a criança pode se retrair, né? Ou então se sentir sobrecarregada, porque às vezes ela tem aquela dificuldade, mas ainda não foi descoberto o motivo dessa sua dificuldade. Então, é todo um cuidado, tá? Para preservar a criança. E não... porque qual é o objetivo da Aprendiz Educa? É aliviar justamente essa carga de estudo, né? De competências já serem adquiridas. Então, uma pessoa querendo entrar aqui, depois eu falo com ela. Porque tá pelo antigo. E será que todo mundo percebeu que eu tô aqui nesse novo canal? Né? É porque eu tava com muita restrição, não sei porquê, por algum motivo. E aí eu queria fazer trabalhar mais com a ferramenta do Instagram e eu não conseguia. E aí eu falei, tem que esperar uma nova atualização da plataforma. E até quando? Espera até quando? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um novo canal. Aí eu botei esse pontinho no meio, aceitou? Para não perder as pessoas de interesse. Mas depois eu falo com meu primo. Bom, e aí onde eu falo a questão da importância da psicomotricidade, né? Porque desenvolve a criança no seu sistema psicomotor, essa base estrutural dela, né? Como um indivíduo completo, tanto pelo seu esquema corporal, a lateralidade, a sua estruturação espacial, orientação temporal, até chegar à pré-escrita. Então, a pré-escrita é o último elemento básico a ser alcançado, desenvolvido na criança, ok? Então, tem toda uma série de pré-requisitos anteriores para a pré-escrita, não é mesmo? Então, é por aí que a gente começa a fazer, traçar, né, essa rota de tratamento educativo ou reeducativo para a criança ela alcançar a sua excelência acadêmica, né, de forma mais tranquila, sem esse peso, né, de exigência, porque chega no ensino fundamental muito cobrado, né, o desempenho cognitivo da criança, e a criança ela não tem essa noção ainda do que está acontecendo com ela, né, e é justamente o responsável tem que estar atento, bem informado sobre todas essas questões, né, do desenvolvimento da sua criança, para lhe garantir um progresso de forma tranquila, né, para evitar ansiedade, evitar um desequilíbrio emocional. Então, é importante sempre preservar a nossa criança, não é mesmo? Então, assim, basicamente, hoje eu queria falar muito sobre essa questão da importância da caligrafia, quando é considerado
desortografia, né? Então começamos o vídeo analisando a etimologia da palavra, né? O que é grafia, o que é orto, o que é esse di, justamente para entender melhor a nossa prática do dia a dia. Né? Então, porque a gente sabe que a criança tem um currículo a ser alcançado, né? Para ser capaz de. Então, e como é esse desempenho da criança? O desempenho está de acordo, então a gente sempre tem que estar atento à questão. A criança está com atenção, né? A criança tem uma percepção visual, a criança tem um processamento da linguagem adequado, uma coordenação motora. Então a gente sempre tem que observar esses 4 pontos para saber como é que está o potencial do meu aprendiz. Será que o meu aprendiz... E sempre valorizar, quando a gente percebe que a criança está com uma dificuldade, mas qual é o ponto forte do meu aprendiz? Então, valorizar sempre o ponto forte dela, né? E saber como é que podemos apoiar, não é somente na escola, apoiar, dar um apoio, tá? nessas questões, né, de dificuldade. Então, saber que as causas podem ser tanto uma questão da coordenação motora, uma rigidez nos seus membros, por isso que é importante as atividades motoras, ou então se a criança está com alguma instabilidade, né, emocional, ou falta de atenção. Então sempre investigar as causas e os motivos dessa dificuldade, no prejuízo na escrita, ok? Oferecendo exercícios motores e exercícios de grafismo, ok? Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês que ficaram até agora na live, nesse vídeo. Então, desejo uma ótima Páscoa para todos, um dia abençoado, uma ótima semana, um retorno aí para alguns, outros não, mas de forma remota estamos sempre presentes. Pode deixar a pergunta de vocês, compartilhar experiências, enfim. A ideia é sempre disponibilizar informações que possam ajudar nossos pequenos aprendizes, né, para ter uma aprendizagem mais tranquila, né, com uma carga menor, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, né, essas dificuldades de acesso à educação. Então, até que ponto meu filho está sendo prejudicado, né, no seu progresso de aprendizagem? Então, sempre estamos aí, ok? Um grande abraço para todos e obrigada pela atenção. Um beijão. Tchau.